saúde e receber o professor Ricardo Martins aqui no nosso estúdio. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo Martins, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, professor. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia. Gostei do seu penteado, obrigada. Viu? Tô me sentindo bem afro Olha com esse só. penteado. Bom dia, Darcy. Bom dia. Também fez um visual diferente. Mudou também, né? Bom dia, nossos telespectadores e nossos ouvintes. E hoje eu vim de azul. Será por quê, hein, Flávia? Porque é nosso tema, professor. Novembro está começando e agora chegou a hora da gente puxar a orelha dos homens. Muito bem. E vamos começar. Novembro Azul, campanha de prevenção e cuidado da saúde do homem. E esse tema a gente vai trabalhar ao longo desse mês de novembro, trazendo todas as informações sobre saúde preventiva. Já quero começar, professor, perguntando de exames preventivos. A mulher já tem aquela listinha dela, ela já vai no ginecologista, ela já sabe que anualmente ela tem que fazer aqueles exames. E o homem, professor, que exames tem que fazer? Pensando nas patologias ou nas doenças que mais atingem os homens, aí esses exames que nós vamos citar são fundamentais. Entendendo assim, eu tenho que ver como é que está o meu coração. Então, meu coração eu posso avaliar por meio de eletrocardiograma, avaliar através da esteira ergométrica, sabe aquele teste da esteira? E ver a capacidade do meu coração, e o próprio ultrassom, que também faz essa análise. Então, vamos entender que o coração avaliado está. Agora, e as infecções? E riscos que eu tenho da corrente sanguínea ou algum problema que eu possa acontecer no meu organismo? Aí nós fazemos o hemograma completo. Que é aquele exame de sangue. O né, exame professor? de sangue que avalia a linha branca, que é a linha de defesa nossa, né, os leucócitos. Imagina que os leucócitos estejam muito elevados. Pode ser uma infecção. Ou seja, a gente, com o exame de sangue, nós conseguimos avaliar a linha branca e a linha vermelha, que é os níveis de glóbulos vermelhos. Eu posso identificar, por exemplo, se eu estou com uma anemia, se eu tenho alguma alteração ou deficiência imunológica. Então eu já vou pelo segundo ponto, que é a avaliação sanguínea. Com a avaliação sanguínea, eu também faço uma avaliação renal. Você sabia disso? Não sabia. Pelo exame de sangue? Com o exame de sangue eu já vejo como é que está o meu rim. Porque nós dosamos a ureia e a creatinina, que são substâncias que, quando o meu rim não está bem, eu consigo avaliar isso. Mas também eu faço exame de urina, porque a urina me dá também vários elementos de identificação se o meu rim está saudável ou não. Agora, eu posso fazer uma avaliação do intestino, que é através da colonoscopia. É um exame chato, mas é fundamental quando há possibilidade de riscos de pólipos intestinais. Lembra que a gente sempre... O que são pólipos intestinais, professor? Pequenas verruguinhas que pode acontecer no nosso intestino. E aí isso muito tem a ver com a família, com a hereditariedade. Então, se eu sei que um parente meu teve essa situação, eu já vou me prevenir fazendo uma colonoscopia também. Agora, Flávia, tudo isso culmina, e o homem é obrigatório de se fazer os exames relacionados à próstata. Então, assim, essa sequência que eu citei, ela é geral, necessária para a avaliação desse homem com a saúde dele integral. Agora, se a gente for olhar a questão da próstata e por que é tão importante ter esse cuidado mais específico? Porque a próstata representa, quando há o câncer de próstata, ela representa uma das doenças que mais mata o homem brasileiro. Então aí é fundamental o exame de próstata. Apesar dos homens
mais modernos não terem mais problemas com relação ao exame de próstata, mas os homens mais antigos, mais conservadores, eles acabam indo tendo aquela ideia de que o exame de próstata é um exame que pode gerar aí alterações emocionais, diminuição da virilidade, e nada disso faz parte mais do homem moderno. Que o homem moderno já entendeu que a avaliação da próstata é a avaliação que previne o câncer de próstata, avaliando precocemente essa próstata. E é um exame seguro, Totalmente. tem que ser feito. E hoje nós temos não só o toque retal, que vamos entender que é uma avaliação assim mais constrangedora, pode ser, mas nós estamos fazendo com o médico, o proctologista, com o urologista, dentro de cuidados, né, necessários, naturais, dentro de um consultório, com padrões éticos. Mas nós temos o ultrassom, que é hoje uma possibilidade de avaliação da próstata com a mesma qualidade, e avalia-se outros aspectos que às vezes o toque não avalia. Entendi. E mais o exame de sangue, que avalia o PSA. PSA é uma proteína, Flávio, e nossos espectadores precisam entender, é uma sigla, né? Mas o PSA avalia uma proteína que naturalmente a próstata, ela leva para a corrente sanguínea como elemento natural dela. Só que as células cancerígenas também fazem isso. Então eu junto o PSA, se tiver elevado, eu já olho para essa próstata com um pouquinho de mais de cuidado. Então, ou seja, o PSA que sai da próstata, se tiver alguma neoplasia, algum tumorzinho, pode ser que esteja aumentado. Perfeito. Mas ele não aumenta só por causa do tumor. Daí a necessidade de complementar sempre um exame com o outro. Você sabia que alguém, por exemplo, ele faz aí um exercício com bicicleta. Ele fica 1 hora em cima da bike. Ele não pode fazer o PSA no dia seguinte. Porque essa próstata, ela pode estar inflamada. Inchada. Entendi. Pessoa que fica em cima de um cavalo. Ele está trabalhando, né, na lida no cavalo. Ele também não pode fazer. Porque há o risco da próstata estar mais inflamada, mais inchada. Então existem vários elementos que podem caracterizar o aumento do PSA. Daí a necessidade de se fazer o toque ou o ultrassom. Eu, conversando bastante com o Dr. Robson Manfredi, né, porque eu sempre me aconselho, e um abraço aqui ao nosso urologista maravilhoso, Dr. Robson Manfredi. E ele nos diz sempre assim, é fundamental o toque retal. Sabe por quê? Porque eles avaliam a textura, o tamanho, a regularidade, o comportamento da dimensão da próstata, mas também em termos de característica dessa textura. Uma próstata mais rígida, uma próstata que tem uma deformidadezinha, que ele consegue pelo toque avaliar. Então é fundamental a associação desses elementos todos que nós estamos falando para a prevenção do homem, né? Professor, então é importante exame de sangue, também de toque. Os dois são importantes? Como que é essa indicação? Eles não se excluem. Porque se você faz um apenas, você não sabe, na maioria das vezes, outras coisas que o PSA dá. Certo. Então nós temos sempre que falar para o nosso ouvinte telespectador. É fundamental a associação desses dois exames. Não somos nós que falamos. É a Sociedade Brasileira de Urologia. São os médicos que estão realmente nessa linha de frente e indicam, mas há uma substituição agora do toque retal pelo ultrassom. Então, mas só que não se exclui o PSA. Perfeito. E vice-versa, porque são complementares. E aí vem um número para nós, viu, Flávia? Quando há essa associação entre o toque retal ou o ultrassom e o PSA, nós conseguimos gerar mais de 80% do diagnóstico precoce. Olha só. Então nós não estamos falando de índice baixo, pelo contrário, é um índice altíssimo de avaliação
E quanto mais precoce, melhor. E vale para o homem aquilo que nós falamos para a mulher. Quando eu identifico precocemente, quantos por cento de cura? Acho que mais de 80, né? 95% de cura. Então, isso vale para a mulher, quando a gente faz aquela avaliação da mamografia, vale para o homem também. Porque é fundamental esse processo de avaliação precoce. Muito bom. Professor, a partir de que idade o homem tem que fazer esse exame e com que periodicidade? É todo ano, a cada 2 anos? Olha, nós vamos falar todos aqueles exames, viu? Tá. A partir de 50 anos de idade é fundamental. Mas, se eu tenho histórico familiar, eu vou para os 40 anos de idade. Isso é tão importante. Agora, Flávio, nós falamos também de um índice lá no passado, que nós temos pessoas infartando muito cedo. Verdade. Então, veja bem, vamos só didaticamente falar para o nosso público. Com relação à próstata, 50 anos ou 40 anos se eu tiver histórico familiar, ok? Mas, olha só, e se o meu pai infartou com 40? Eu já tenho que cuidar do coração desde 10 sempre. anos antes. Então, quando eu chegar com 30 anos de idade, eu vou começar a avaliar precocemente. Porque o meu pai se infartou com 40, pode ter sido N situações. E eu, como filho, já porque eu estou criando uma hereditariedade, eu começo 10 anos antes. E isso é a mesma recomendação para as mulheres quando nós falamos disso. Uma mulher que teve um câncer de mama diagnosticado com seus 35, 40 anos, 10 anos antes, a minha filha já começa a fazer a avaliação, porque essa é a regra. Então, todos os exames que nós falamos aí inicialmente, vamos começar com 50 anos, mas se na minha família tem alguma doença que se manifestou antes disso, eu começo então aos 40 anos de idade. Está muito bem assim, catalogado, e todas essas orientações não só são brasileiras, mas a própria Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde teve um último congresso agora de cardiologia, reafirmou essa periodicidade, ou seja, esse é o melhor caminho para que haja a prevenção de doenças. Professor, e quais são as principais doenças que causam a morte dos homens? A principal é o infarto agudo do miocárdio. Eu fiz agora uma atualização com relação ao nosso cardiômetro, não é? Que é aquele análise estatística hora a hora que a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos dá, né? Eu recomendo aos nossos ouvintes e telespectadores fazer uma consulta do cardiômetro. Hoje está em 340 mil óbitos por doenças cardíacas. Caramba. Nós estamos falando de chegaremos a mais de 400 mil óbitos ao final do ano. São doenças evitáveis, que poderiam ter sido prevenidas. Então, o que nós temos? O infarto agudo do miocárdio, depois o acidente vascular cerebral, o AVC ou o derrame cerebral, as complicações da hipertensão arterial e as complicações da diabetes mellitus. Essa é a primeira linha. Só que depois nós vamos para o câncer de próstata. Daí a importância do Novembro Azul. Terceira linha, pneumonias. Olha, professor. Pneumonias, porque aí nós vamos associar N situações que podem acontecer no homem dessa baixa imunológica. Você sabia, Flávia, que o estresse causa uma diminuição da imunologia nossa? Sim. E nós ficamos totalmente propensos a ataque de bactérias e vírus. Às vezes uma gripinha que numa pessoa saudável ia ser moleza, para quem está com a imunidade baixa. E pode ser comorbidades. Vamos lembrar que a obesidade, e nós aprendemos isso na Covid-19. Verdade. A obesidade é uma comorbidade. Aqui não vai nenhuma relação de preconceito, não. Mas nós temos que alertar como profissionais da área de saúde que a obesidade ela é uma comorbidade. E ela pode gerar complicações para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão arterial. Ou seja, a gente precisa ficar atento a esses elementos, porque são eles, Flávia, que vão nos dar o norte se essas doenças podem gerar o óbito ou não. E por último aqui vai uma coisa que às vezes o nosso público não imagina, né? Mas quando eu tenho infecções de outras áreas, eu falo de pneumonia, infecção pulmonar, né? E intestino? E infecção renal?
Dependendo da característica de saúde desse indivíduo, ele pode ir a óbito também. Nossa, muita coisa pra gente conversar, professor. Mas a gente continua nesse assunto na próxima semana, esse mês todo, né? Vamos falar da saúde do homem? E nós vamos trazer já na semana que vem um quadro que é muito conhecido pelo nosso público. Mitos e verdades. Adoro. Mitos e verdades do câncer de próstata. Pode Combinado, ser? Então, combinadíssimo. Pronto, já tá falado. Professor, obrigada mais uma vez. Uma excelente semana e a gente te espera quarta-feira que vem. Obrigado, um grande abraço a todos. Jornal da Manhã, Unifev. 8h31, a gente segue falando.